Jesus, o amor de Maria, sustenta o fogo que a vitória é nossa, aleluia. Esse é o 8º vídeo do nosso seminário de vida no Espírito, e nós vamos falar agora sobre o senhorio de Jesus e o movimento Nova Era. É um assunto um pouquinho polêmico, mas eu preciso dizer. Primeiro, Atos capítulo 2, versículo 36. Que toda a casa de Israel saiba, que o Brasil saiba, que a América, a Oceania, a África, o Oriente Médio, a Europa saiba que, portanto, com maior certeza de que esse Jesus que vós crucificaste, Deus o constituiu Senhor e Cristo. Esse Jesus que foi crucificado é Senhor e Cristo, tá? Atos capítulo 10, versículo 36. Deus enviou sua palavra ao filho de Israel, anunciando a boa nova da paz por meio de Jesus Cristo. Este é o Senhor de todos, Ele é o Senhor da terra, Ele é o Senhor do céu, Ele é o Senhor do universo, Ele é o Senhor de qualquer ser humano que colocar os pés aqui, Senhor do Vladimir Putin, Senhor do ex-presidiário de 9 dedos, Senhor do Xandão careca que está no STF, Ele é o Senhor. Aliás, é bom dizer para os nossos ministros do STF que para o réu, Jesus é o advogado, para o advogado, Jesus é o juiz, mas para o juiz Barroso, Jesus será a justiça. Vocês vão ver no dia do julgamento final, quando você sentar tete a tete com aquele que tem todo o poder e toda a autoridade no céu e na terra. Romanos capítulo 10, eu vou pegar para vocês, versículo 9. Portanto, que se com tua boca confessares que Jesus Cristo é o Senhor, e se em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Aleluia. Apocalipse capítulo 4, versículo do 6 seguinte. Eu vou ler para vocês e vou explicar esse texto, tá? Havia adiante do trono um límpido como cristal, diante do trono e ao redor 4 animais vivos, cheios de olhos por frente e por trás. O primeiro animal vivo se assemelhava a um leão, o segundo ao touro, o terceiro tinha o rosto de um homem, o quarto era semelhante a uma águia em pleno voo. Estes animais tinham cada um 6 asas cobertas de olhos por dentro e por fora. Não cessavam de clamar dia e noite: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o dominador, aquele que era, aquele que é e aquele que vem. Aleluia. E cada vez que aqueles animais rendiam glória e ação de graça, aquele que vive pelos séculos dos séculos. Amém. Então veja, eu quero explicar isso para vocês, importante você saber. Por que os 4 animais? O homem, o leão, o touro e o bezerro, perdão, o touro, o bezerro e a águia. Esses 4 animais aqui prefiguram os 4 evangelhos. Os olhos é para dizer que a palavra de Deus enxerga tudo, ela vê tudo. Provérbios 15, versículo 3. Os olhos de Deus estão em todo lugar, sobre os bons e os maus, e nada escapa do seu olhar, tá? Por que isso aqui significa Jesus? Primeiro, o homem é o evangelho de Mateus, porque Mateus começa com a genealogia de Jesus. Abraão gerou Isaac, gerou Jacó, até vai sair em Cristo. O leão é o evangelho de Marcos, porque mostra Jesus no meio dos animais do deserto, também ressuscitado em pé. Eu vou explicar melhor. Lucas é o bezerro, que começa com o sacrifício de João Batista no deserto. E João é a águia, porque é o evangelho da mística da Trindade. O que você aprende? Mateus é o homem, porque Jesus se intitula lá filho do homem. Lucas é o bezerro, no sentido do sacrifício. Marcos é o leão, porque leão é o único animal que dorme com um olho fechado e um olho aberto. Jesus dormiu na sua humanidade e permaneceu vivo na sua divindade, acordado na sua divindade. E João é a águia. O que você aprende com isso aqui? Jesus nasce como homem, morre como bezerro, ressuscita como leão e voa ao céu como a águia. Oh, aleluia! Eu vou repetir de novo. Jesus nasce como homem, morre como um bezerro, ressuscita como um leão e voa ao céu como a águia. E a palavra está dizendo que Ele é o dominador, Ele é o Senhor, aquele que era, aquele que é e aquele que vai voltar, meu irmão. Aleluia, tá? O trono, eu gosto muito de brincar nas pregações, é a realidade. A manjedoura ficou vazia, a cruz ficou vazia, tá? O túmulo ficou vazio, aleluia, e o trono ficou ocupado. Morreu como cordeiro e voltará como leão da tribo de Judá, e diante dele todo joelho se dobrará, no céu, na terra e nos infernos, e toda língua confessará para a glória de Deus Pai que Jesus Cristo é o Senhor. E aí, para Jesus ser o Senhor da nossa vida,
é necessário algumas coisas importantes que eu preciso passar para vocês, que eu anotei aqui. Primeira coisa, na pregação anterior eu disse que tem que ser o legislador, o executor e o juiz. Ou seja, quem cria as leis da sua vida não é você, quem cria é Jesus. Quem executa na sua vida não é você. Você não faz o que você quer, você faz o que Jesus quer. Não vem com esse negócio, meu corpo, minhas regras. O corpo não é seu, você ganhou de presente. Quem manda nele é Jesus, tá? Eu pinto o que eu quiser no meu corpo, a tatuagem que eu quiser. Não, meu filho, seu corpo não é tela, não é muro, você está pintando coisa dele. Não, Jesus Cristo é o Senhor do seu corpo. E terceiro, Jesus tem que ser o juiz da sua vida. O que é juiz? Não é você que decide o que é certo e o que é errado. Quem decide o que é certo e errado é o Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, primeira coisa, ele tem que ser o legislador. Segunda coisa, para Jesus ser o Senhor, você tem que abandonar os ídolos e a superstição. Ou seja, toda idolatria tem que cair por terra da sua vida. Há um vídeo meu aí abaixo chamado Os 4 tipos de idolatria. Se você está no canal no YouTube e quiser ver, você pode aprofundar. Eu não tenho tempo de aprofundar isso aqui. Vou falar um pouquinho na outra pregação de falsa doutrina. Mas aí profundamente você vai aí abaixo, tá? 4 tipos de idolatria. Eu, Duarte, tenho uma pregação profunda sobre idolatria para você atender. E a terceira coisa, você tem que abandonar as falsas doutrinas, tá? Jesus não divide você com falsa doutrina nenhuma. Jesus não divide você com Buda, com Maomé, com Confúcio, com Hare Krishna, com Allan Kardec, com Chico Xavier, com João de Deus, João do Capeta. Jesus não divide você com nada. Ele quer ser o único dono da sua vida. Então vou repetir: quer ter Jesus como Senhor? Tenha ele como legislador. Abandone toda a idolatria e superstição. Aleluia. E a terceira coisa, abandone as falsas doutrinas. E entre essas falsas doutrinas está o movimento Nova Era. Assim como eu expliquei para vocês em vídeo aí sobre a teologia da libertação, você pode colocar aí eu, Duarte, teologia da libertação. Eu falo que a teologia da libertação ela não é uma heresia, ela é uma corrente herética. Porque toda heresia ela nega uma verdade. A teologia da libertação ela nega todas as verdades e reinterpreta a fé à luz de Karl Marx, à luz da doutrina marxista. Ou seja, ela pega tudo que é transcendente e transforma no imanente. Então Jesus não multiplicou o pão, ali é a partilha. Oh, Jesus não curou o leproso, ele inseriu o leproso na sociedade. Eita! É o Evangelho de São Leonardo Boff, essa turma do inferno, de Júlio Lancelotti, que está aí destruindo a igreja de dentro para fora. Não existe pecado. Pecado é não lutar contra o sistema. Você viu agora Júlio Lancelotti defendendo os assassinos do Hamas que matou Israel? Não, ali é uma forma de cortar a criança para Júlio Lancelotti é defesa. Defendendo a prática homossexual como uma coisa normal e natural. Esse é a galera do inferno da teologia da libertação dentro da igreja católica. Mas pior do que a teologia da libertação é o movimento Nova Era. E a Nova Era não é uma religião, ela é uma corrente igualzinha à teologia da libertação. Tem gente que está no movimento Nova Era que nem sabe que é da Nova Era, mas está inserido nas ideias da Nova Era. Um dia eu estava viajando no aeroporto e eu escutei uma senhora falando assim: olha, eu vou na missa daquele padre que ali eu sinto uma energia boa naquela missa. Percebe? Nem sabe do que está falando, mas está com a ideia da Nova Era na cabeça, a ideia das energias, dos chakras na cabeça da pessoa. Então tá, o que eu fiz para vocês aqui? Eu vou dar para vocês assim bem rapidamente, por causa do nosso tempo, 7 coisas do movimento Nova Era, para você identificar aonde a Nova Era está, para você entender por que Nova Era não combina com o senhorio de Jesus. A primeira coisa, a ideia da Nova Era é a ideia do sincretismo religioso. O que é isso? A Nova Era quer misturar todas as religiões num cozidão português, tudo junto. Então aqui eu coloco pitada de espiritismo, de budismo, de islã, de cristianismo, disso, daquilo, e daquilo. E não, todos os caminhos levam a Roma, todos os caminhos levam a Deus. Deus respeita. Então eu posso adorar Tupã, posso adorar Hare Krishna, posso não sei o que com Gandhi, não sei o que com os índios, percebe? Aí você percebe que tem gente dentro da igreja que acredita nisso. Então eu faço ali uma misturanga. Eu pego aqui candomblé, umbanda, macumba, quimbanda, tupã, pachamama. Eu pego aqui Maomé, Confúcio e vou misturando tudo. Para a Nova Era, todas as religiões é igual. O homem é um ser naturalmente religioso. Então toda religião é boa. Toda religião leva para Deus. Ou seja, primeiro, se toda religião é boa, logo nenhuma é verdadeira. Se todo caminho leva para Deus, você anulou Jesus.
Então veja bem, Jesus falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele é a única verdade, Ele é o único caminho para o Pai. Se toda religião leva a Deus, não precisaria Jesus descer do céu e vir até nós. E eu falei isso no vídeo anterior da salvação, que aqui está diferente de cristianismo e toda religião. Quando toda religião o homem tenta ir para Deus, no cristianismo é Deus que desceu do céu e veio até o homem. A religião verdadeira não é que o homem criou daqui para lá, é a que Deus fez de lá para cá. E essa religião tem um nome: Jesus Cristo. Só Ele salva, só Ele cura, só Ele liberta e só Ele é o Senhor sobre a vida e sobre a morte. Então esse é o primeiro perigo da nova era. Eles fazem a mistura de tudo para dizer que tudo é igual, que tudo é o mesmo propósito, que tudo é o mesmo jeito, e aí eles vão pegando pitada de tudo. Então a pessoa está ali em tal local, não, mas ali também fala de Deus. É a religião naturalista, é as energias da natureza, dos chakras, percebe? Tem o dedo da nova era. O nome disso é sincretismo religioso. Segundo erro do movimento Nova Era é o chamado gnosticismo. O que é gnose? A palavra gnose em grego significa conhecimento. Para os autores da Nova Era, a salvação é um processo de conhecimento. Para sair do erro do sofrimento, e precisamos somente usar o conhecimento. Veja, para nós cristãos, a graça vem pela fé. Se acreditamos em Deus, recebemos a graça do Espírito Santo e nós seremos salvos através de Jesus, que é o nosso único Senhor e Salvador. Não, a nova era promove os cursos do conhecimento da mente para aliviar os males, percebe? Da vida humana. Aqui, meus irmãos, está um perigo. Aqui é a ideia das energias, a ideia dos chakras, dos mantras, das meditação, do ir além, do zen. Ou seja, para a nova era, o homem é o salvador de si mesmo. Você se salva pelo seu conhecimento. Tem que anular essa ideia de pecado. Por exemplo, o que é a Seishonoye do Mahasaru Taniguchi? É eliminar a ideia de pecado. Não, pecado causa sofrimento. Você tem o direito de ser feliz. Elimina essa ideia de pecado da sua mente e você será feliz. Olha a loucura da nova era. Então logo, você não é salvo por Cristo. Não, você é salvo a partir do conhecimento, da evolução que você tem de si mesmo. Percebe? Ou seja, o homem é o salvador dele mesmo. Gente, está lá Atos 4, versículo 12, citei vocês no vídeo anterior. Em nenhum outro há salvação, afora o nome de Jesus. Para um grande pecador tem um grande salvador. A nova era quer eliminar a ideia de pecado, quer tirar a ideia de pecado, você tira a ideia de salvação. Ou seja, se você não crê mais que existe pecado, então Cristo morreu em vão. Essa é a ideia do movimento Nova Era, é o segundo erro. E como que eu sei que está metido no cristianismo hoje? Principalmente esse evangelho coach que nós escutamos. Ninguém mais fala de pecado, ninguém mais fala de renúncia, ninguém mais fala de santidade. Não, agora é só love, você pode, você consegue, você é capaz, o poder é de você, você tem que ir para o sucesso, Deus te quer o sucesso, percebe? Ninguém fala que o caminho ainda é o da porta estreita, gente. Olha como o movimento Nova Era está entrando no meio do cristianismo. Terceira mentira do movimento Nova Era é o chamado panteísmo. O que é o panteísmo? Deus é tudo e tudo é Deus. Isso aqui é complicado. Para os autores da nova era, Deus não passa de uma energia cósmica. Se você pegar aquele livro que muito católico lê, Minuto de Sabedoria, do Carlos Alberto Pastorino, número 85, vai dizer que Deus é a revelação cósmica do universo. Gente do céu, isso é nova era. Para nós, Deus não é uma energia cósmica. Deus é Pai, é uma pessoa que mandou o seu Filho único ao mundo para que eu tivesse relacionamento de filho com Ele. Olha a mentira do movimento Nova Era e continua. Isso não é verdade. Para nós cristãos, a criação não é Deus, mas sim obra dele. Para nós cristãos há uma diferença entre criatura e criador. Essa ideia que tudo é... Não, a árvore tem uma partícula de Deus, o animal tem uma partícula de Deus, eu tenho uma partícula de Deus, no fundo eu sou Deus. Isso é panteísmo, gente. Deus é tudo e tudo é Deus. Aqui tem aquela corrente do pensamento positivo, do livro Segredo. Tudo que você pensa acontece, pense e vai acontecer. Usa o poder da sua mente, percebe? Isso é mentira do movimento Nova Era, tá? Ou seja, Deus é uma energia impessoal. Para nós cristãos, Deus é uma pessoa que pode falar. Eu posso falar com Ele, Ele fala comigo. Pai, Filho e Espírito Santo.
Cuidado com essa ideia panteísta que tudo é Deus, Deus é tudo. Aí você vê algumas terapias que mandam você abraçar a árvore, que tem uma energia para equilibrar seu chakra, percebe? Isso é idolatria, gente, porque eles creem que a árvore tem uma energia cósmica, porque ela tem uma energia de Deus nela. Aí a questão da árvore, dos gnomos, dos duendes, dos cristais, das pirâmides, tudo isso tem essa ideia panteísta, que Deus é tudo e tudo é Deus. Aqui entra a questão da yoga, eu esvaziar o meu ser para mergulhar no eu interior, no eu divino, porque eu tenho uma partícula de Deus em mim. Olha a gravidade disso. Depois na frente, se tiver tempo, eu vou fazer um vídeo sobre yoga para explicar melhor a vocês. A questão do reiki, né? Você tem um chakra negativo, um chakra positivo, tem que equilibrar o seu chakra, que tem umas energias dentro de você. Movimento Nova Era não é fé cristã. Como tem cristão entrando nessa, meu Deus do céu? Como tem cristão caindo nessas coisas? É triste. Aí você atende uma mãe, olha, meu filho mora em São Paulo, eu moro em Minas, mas eu estendo a mão para lá porque o chakra dele está aberto e eu mando energias para o chakra dele. Meu Jesus amado. O que isso tem a ver com o cristianismo? Nada. E às vezes está dentro da própria igreja. Você vê paróquia que tem freira fazendo reiki, diácono fazendo reiki, padre fazendo reiki. O reiki é uma filosofia diabólica criada por um sujeito chamado Mikao Usui em 1920 no Japão, que juntou as correntes cristãs com o budismo, com o shintoísmo e desenvolveu essa ideia maluca. E tem muita gente dentro da igreja metida nessas coisas, tá? Movimento Nova Era. Quarta coisa do movimento Nova Era é a ideia da reencarnação. E aqui é bom a gente aprender que, embora o Espiritismo prega muito a reencarnação, a Nova Era ela vai mais além do que isso, tá? A Nova Era é capaz de ensinar também uma transmigração da alma. Ou seja, você pode reencarnar no corpo de uma outra pessoa, mas pode reencarnar num cachorro, num animal, numa árvore, porque você vai transmigrando a sua alma. Não é não tanto só como o Espiritismo, mas por que essa ideia acaba com nós cristãos? Hebreus 9:27. Está determinado ao homem morrer uma só vez, logo em seguida vem o juízo. A ideia da reencarnação é a ideia melhor para dizer que você é o salvador de si mesmo, que você vai voltar para pagar os seus erros, para pagar o seu carro, para pagar isso, vai se purificando, e se torna um espírito de luz e se salva. A ideia da reencarnação aí anula o sacrifício de Cristo. Porque se eu mesmo volto para pagar os meus erros, Cristo morreu em vão por mim. A ideia da reencarnação anula a ideia de julgamento, anula a ideia de condenação eterna. Não, Deus é amor. Deus não vai mandar ninguém para o inferno. Deus não vai mandar mesmo, não. Você vai com suas pernas. Porque o inferno é questão de uma escolha humana que escolheu morrer virando as costas para Deus. É bom vocês saberem disso, gente. Deus ama tanto você que Deus é capaz de morrer para te salvar no Filho Jesus. Mas Deus não pode obrigar você a amá-lo. Se você virar as costas para Ele, isso se chama inferno. Jesus falou disso 19 vezes na Bíblia. Dizer que o inferno não existe é chamar Jesus de mentiroso. Crer que reencarnação existe é anular a poderosa palavra de Deus. Se eu mesmo me salvo, Jesus morreu em vão. Talvez essa seja a pior coisa do movimento Nova Era, tá? A reencarnação. Acredita que podemos reencarnar após a morte. Jesus nos ensinou que nós vamos ressuscitar, porque Ele ressuscitou e não reencarnar. As pessoas pensam que se vamos reencarnar, não precisamos levar muita vida a sério. Que engano do diabo. Essa é a única vida que temos e a única vida que vamos dar um sim a Deus ou um não a Deus. Veja, gente, a reencarnação é uma ideia inteiramente diabólica. Porque se eu vou reencarnar para pagar as coisas do passado, ou seja, não preciso me converter, não tenho que abandonar meu pecado. Não, eu vou voltar, então eu posso aprontar todas, matar, roubar, adulterar, pintar o diabo, que eu volto para pagar o que eu fiz. Está determinado ao homem morrer uma só vez, em seguida vem o juízo. Quem crê em reencarnação está anulando o sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo na cruz. Você custou a última gota do sangue de Jesus, você vale o sangue de Jesus. Ele morreu para garantir um lugar para você no céu e não você voltar para pagar karma você mesmo, tá? A sexta mentira da Nova Era é a ideia da magia. Tanto faz a magia branca como a magia negra. Aí entra os negócios das chamadas medicinas alternativas, rituais, terapia, cheia de invocações, que muitas vezes abre a porta do coração para distúrbio diabólico. A partir disso começa a acontecer coisas estranhas e a pessoa já não consegue nem dormir, tem sonhos estranhos e às vezes é preciso oração, libertação e até exorcismo. Quanto católico metido nas terapias orientais, nas medicinas alternativas, gente do céu.
É triste você ver católico atrás de yoga, atrás de reiki, atrás de zen, de meditação transcendental, atrás de constelação familiar. Inclusive o padre Pedro escreveu um livro muito bom sobre constelação familiar. Se quiser eu deixo o link aí, vocês verem o perigo que está atrás desse trem. É atrás da microfisioterapia e todas essas correntes de medicinas alternativas, 99% delas é ligada ao movimento Nova Era. É a ideia das energias, do chakra positivo, do chakra negativo. Aí você tem um ponto aqui que dói, é que você teve um trauma no ventre materno, teve não sei o que. A maioria dos cristãos vai atrás disso. É a magia negra e a magia branca, né? A magia negra é uma coisa mais satânica, mais diabólica, ligada a outras coisas. A magia não é uma coisa suave, que tem aparência de medicina, mas não é medicina. Aí você coloca a mão aqui numa doença e põe um pêndulo. Tim, tim. Onde é que você tem não sei o quê. Eu me lembro de uma irmãzinha nossa que foi nesses trem naturalistas de uma freira. A freira falou que ela tinha ovos de solitária na cabeça. A mulher fez mais de 30 anos, não tinha nada, ainda processou a freira. Foi bem feito. Olha que absurdo, que um pêndulo com energia vai dizer que você tem alguma doença. Isso é charlatanismo, gente. Não tem nada a ver de cristianismo. Isso não faz parte da nossa fé cristã. Como tem gente que te diz dentro da igreja. Isso faz parte do movimento Nova Era. Você vê freira com negócio de chakra, freira derretendo colher na mão, freira usando pêndulo, o sacrário ninguém adora, freira mandando a pessoa abraçar a água, freira fazendo terapia para a pessoa levitar na água, freira fazendo não sei o que de banho de bar para tirar energia cósmica da pessoa. É assim que a nossa igreja está. O movimento Nova Era entrou até onde você menos imagina dentro da igreja. Ninguém adora Jesus. Quando você fala de dom de cura não existe, milagre não existe, libertação não existe, oração em línguas piorou, tá? Repouso do Espírito é coisa não sei da onde, mas tudo do movimento Nova Era é bem-vindo. Tá? Até porque a teologia de libertação faz isso. Nega o poder de Jesus, mas crê no poder das filosofias orientais. É triste a situação. Tá? A sexta mentira do movimento Nova Era é a questão da adivinhação. É a ideia de que conseguimos, com a ajuda de forças ocultas, que a gente não sabe o que é, superar os problemas. A Nova Era promove encontros espirituais de cartas, de tarô, que invocam os seus mestres espirituais. Só queria lembrar para você que está lá, ó, Atos 16, 16. Eu faço questão de pegar para você poder conhecer melhor rapidinho, que o vídeo está ficando muito longo. Certo dia, íamos à oração e nos veio ao encontro uma moça escrava que tinha um espírito de adivinhação, o qual, com suas adivinhações, dava muito lucro aos seus senhores. Pondo-se a seguir a nós e a Paulo, ela gritava: estes homens são servos do Deus Altíssimo e nos anuncia o caminho da salvação. Repetiu isso por muitos dias. Por fim, Paulo enfadou-se, voltou-se para ela e disse ao Espírito: ordeno-te que em nome de Jesus Cristo saia dela. E na mesma hora o Espírito saiu. Meu irmão, está na palavra de Deus. Quem está atrás da adivinhação é o demônio. Quem está atrás da magia é o demônio. Quem está atrás da leitura de mão é o demônio. Quem está atrás da leitura de carta, de tarô, é o demônio. É a palavra de Deus. Nós somos cristãos. Isso aqui não faz parte. Eu sei que você encontra esse site light aí, igual o catequista do Varela, que eu chamo que nem é catequista, é anestesista, ou Santa Cabana da vida, ou Alain Carrion da vida. Não, esse negócio não é bem assim, magia não existe, não sei o que. Está na palavra, gente. Quem está atrás disso é o demônio. Tem o catequista mandando colocar Buda dentro de casa. Pelo amor de Deus, gente, é triste a gente ver uma situação dessa. Quem está atrás disso é o demônio. Não, esse negócio de magia é fantasia. Pode ser fantasia, mas quem está atrás é o demônio. Está lá em Atos 19, 19, a palavra de Deus diz, ó, muitos que tinham exercido artes mágicas, ajuntavam seus livros e queimavam diante de todos. O que é o Harry Potter? É magia. Aí você vê o site catequista do seu Varela criticando o padre Paulo Ricardo que fala mal do Harry Potter. Pessoas incentivando as pessoas a ler livro de magia. Toma vergonha na cara, Alexandre Varela. Pelo amor de Deus, um diabo da igreja ensina mentira para as pessoas. É triste você ver uma coisa dessa. E eles queimaram os livros em praça pública. Calculou-se o seu valor e achou-se que montava 50 mil moedas de prata. Foi assim que o poder do Senhor fez crescer a palavra e tornou mais eficaz. Tira da sua vida tudo quanto é tipo de magia, seja Harry Potter, Crepúsculo, essa palhaçada, queima isso. Livro de São Cipriano, de Cruz de Caravaca, esses livros de essas atrizes da Nova Era, tire isso da sua casa.
Dom Bosco dizia que os maus livros é a perdição do povo. Quanta pessoa se perdeu por causa dos maus livros. E você vê diácono católico. É uma vergonha um sujeito desse, misericórdia. Falando. E o pior é que ele é credenciado pelo Vaticano, que é mais grave ainda. Aí se acha dono da verdade. É triste, gente. Triste. Como que o demônio está agindo no meio dessas pessoas. É cruel uma coisa dessa. Minha Nossa Senhora, tem misericórdia de nós. Então, cuidado com isso. Atrás da magia, atrás da adivinhação, ainda que tem gente dizendo que não tem nada a ver, está a mão do inimigo. Isso é movimento nova era. Isso não é catolicismo, tá? A última coisa, sétimo título do movimento nova era, é a idolatria do eu. A nova era leva-nos a pensar que nós somos Deus, que assim como Ele, podemos descobrir o divino que é em nós, fazer tudo o que Ele fez e não existe nada, nenhuma divindade fora de nós. Aqui está a gravidade da nova era. Ou seja, é a idolatria do eu. Eu posso, eu consigo, eu sou capaz. E aí tudo é para você. Você é o centro, porque eles creem que é uma divindade em você. Então eles não creem que Deus é uma pessoa fora de nós. Não, para eles Deus está em você e você é uma centelha de Deus. Olha a gravidade disso, gente. E como que isso tem dominado o nosso meio. Então, se eu já fui em missa, que o padre, olha, repita esse mantra comigo, percebe? Linguagem da nova era. E às vezes, como que esse evangelho coach, tudo é você, parece o Capitão Planeta, aquele desenhozinho lá da década de 90, o poder é de você, você não tem poder nenhum, o querer é seu, o poder é de Deus. Isso é o maior perigo do movimento Nova Era. Então eu quero pedir ao Espírito Santo agora que ilumine a sua mente e tire da sua cabeça todas as ideias do movimento Nova Era. Espírito Santo de Deus, eu quero te pedir agora, ilumina a mente de cada pessoa que está ouvindo agora. Eu quero te pedir, Jesus, que no poder do teu senhorio, liberte todas as pessoas contaminadas pelas filosofias orientais. Pessoas que fizeram coisas orientais e se contaminou. Quebra agora, Jesus, no seu sangue, toda essa contaminação espiritual. Jesus liberta aqueles que estão oprimidos pelo mal, oprimidos pelas filosofias do reiki, da yoga, do zen, aqueles que foram contaminados com leitura, Jesus, de magia nessa hora. Liberta-os com o seu amor agora, e que no poder do teu sangue todo o mal caia por terra da vida deles. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe vocês, sustenta o fogo, que a vitória é nossa. Xarabadai!